Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui na TVN Niterói e São Gonçalo, mais um programa César de Andrade. Estimando que você esteja muito bem. Hoje eu tenho a satisfação de ter aqui comigo uma personalidade da alta sociedade, conhecida mundialmente, e que vai falar de um tema extremamente interessante, light, bonito e certamente vai trazer muitos ensinamentos para nós. Vamos falar a respeito da etiqueta. O que é etiqueta? O que a etiqueta determina? Às vezes a gente pensa que está muito certinho, muito bacana, adequado e está tudo fora da realidade. E eu convido a escritora conhecida Maria Ângela Pimentel, que vai dar para nós uma aula, ela que está aqui num livro já muito bonito de capa e de conteúdo, que já vai o segundo livro, me parece. E um convite à etiqueta, boas maneiras na prática. Onde é que eu dou aqui um takezinho? Daqui, ó. Esse livro, a autora desse livro está aqui comigo hoje, para a gente saber se a gente está dando muita mancada, pouca mancada, mais ou menos. Maria Ângela Pimentel, que bom ter você aqui, tá boa? Tudo bem, prazer é todo meu. Que legal você estar aqui. Boa, etiqueta, busca-se muito isso, né? Me parece que todo mundo busca isso, ou pelo menos todo mundo supõe que está dentro de uma certa etiqueta, e quero crer que muitas gafes são dadas em todas as áreas. O que é etiqueta? Tem como se definir isso? Claro. Etiqueta nada mais é do que a autenticidade da pessoa. Etiqueta, ela está inserida em todas as áreas, em todos os contextos. E é a arte dos bons costumes. Então, veja bem, eu acho que a gente poderia até tirar o rótulo etiqueta, porque nós temos que utilizar a palavra boas maneiras, que seria a palavra mais adequada. A boas maneiras é exatamente o seu controle emocional, a sua maneira elegante, educada de ser, mas dentro da sua autenticidade. Quer dizer que existem várias maneiras de ser elegantes. Eu acho que a elegância, ela pode ser... uma metodologia só... Extravasando o natural, como você disse. Exatamente. Eu acho que você tendo autenticidade, você consegue acertar muito mais. Existe diferença, por exemplo, nosso país tem uma riqueza cultural enorme. Cada região tem as suas peculiaridades. Você poderia dizer que existe etiqueta regional, porque você traz uma pessoa lá do interior do Brasil para participar de um evento, de repente, no Copacabana Palace, uma hipótese. Suponho que a cultura... deve ser um pouco diferente. Corre-se o risco de cometer alguma gafe? Eu digo o seguinte, nosso país é um país de descendência europeia. De alguma maneira, os costumes regionais de cada estado do Brasil, ele procura seguir uma etiqueta, uma educação europeia. Então, as pessoas têm seu estilo regional dentro da etiqueta social, com os pratos e alguns tipos de ocasiões de festas e, vamos dizer assim, pratos típicos. Mas a educação, de uma maneira geral, o comportamento em si, ele é único dentro do nosso país, de alguma forma, porém, algumas coisas que as pessoas têm de característico, né, de ser, que é aí que eu digo que é a autenticidade delas. Nós não somos obrigados a seguirmos assim um padrão, uma regra, um rótulo, mas eu acho que o respeito, a verdade é que eu dito e falo sempre que o mais importante do ser humano é o respeito com o próximo. E até onde você pode. E dentro desse respeito, você, sinceramente, vai estar praticando educação, boas maneiras, etiqueta. Você concorda que a mulher, porque isso foi uma tônica, se não verdade, foi uma tônica durante muitos anos. A mulher é mais vaidosa que o homem é mais relaxado, ou seja, e por conseguinte a mulher tem mais facilidade de se adaptar à etiqueta, porque ela já é vaidosa. O homem é meio relaxadão, ele bota uma calça jeans, uma camiseta e tal, um tênis. Hipótese, tá? Depois a gente vai falar especificamente sobre roupa, mas... De um modo geral, a mulher na sua opinião, você que lida com isso, quer dizer, a mais vaidosa e ela é mais capaz para se adequar às etiquetas? Olha, hoje a etiqueta, ela está globalizada, vamos dizer assim. Hoje a mulher, ela está num pé de igualdade quase que total na sociedade. Então, os homens e as mulheres são tão interessados dentro do assunto
quanto uma criança, enfim, qualquer pessoa se interessa pelas boas maneiras hoje. A mulher começou, porque ela, por ser feminina, achava que as atitudes de uma recepção ficava mais direcionada a ela, mas hoje não existe mais isso. O homem e a mulher andam juntos. Aliás, existem homens finíssimos, educadíssimos, que ficam perplexos quando veem determinadas mulheres, que aparência lindíssima, e quando ela abre a boca é um desastre, e as atitudes e a maneira... Porque você tem que ser você, não adianta usar uma máscara que você usa numa situação e depois recoloca. Então hoje todo mundo tem interesse, quer sim aprender educação. Aliás, deveria hoje as escolas terem um pouco mais de interesse e não fazer disso uma disciplina obrigatória, mas um assunto para pelo menos uma vez por mês, uma palestra, uma noção, que eu acho que é por aí que a gente começa. Exatamente. Eu concordo com você, você falou que, quer dizer, pelo que eu entendi, se eu entendi errado, você pode corrigir, a Europa é muito mais requintada do que a América. Né? Realmente. E eu, leigamente, que eu sou leigo nisso, eu acho que o povo mais voltado para essa etiqueta é o francês, a França. Estou errado? A Itália, a França. França não é a predominante, Londres. Onde predomina isso? Começou no século... a etiqueta ela se originou no século XIV, depois, necessariamente, na Europa, né? Depois do século XVI, que ela se estabeleceu propriamente, e era mais a burguesia, as pessoas de alta sociedade. A Inglaterra também, por causa daquele reinado claro, lá não, e tal. Tem a Inglaterra, lords e tal. Os britânicos, sem dúvida nenhuma. Porém, isso veio aos poucos, porque tudo vai se adaptando. Entende? E realmente o berço das boas maneiras se deu na França, na Itália. Você acha que a Inglaterra tem mais glamour nesse campo? As pessoas estão totalmente voltadas para a sua autenticidade e uma maneira educada de ser. E a França, Paris, que hoje é o berço da moda, enfim, acontece Brasil e lá fora, todos têm esse interesse de seguirem, né, um comportamento ideal, uma maneira elegante de ser. O Brasil imita muito os Estados Unidos. Isso compromete um pouco a naturalidade nacional, regional. Fica um pouco maculado. A gente deixa de ser um pouco a gente por causa dessa... Eu acho que a gente não deve nunca deixar de ser um pouco a gente. Nós temos a obrigação de mantermos um perfil verdadeiro, natural, espontâneo. E você deve copiar. Tudo se copia, nada se cria, mas porém... Preservando a identidade. Exatamente, preservando a sua identidade, a sua maneira de ser. Porque você nunca poderá, por exemplo, colocar um salto alto, mesmo que venha a ser um modismo, mas se seu estilo não é condizente com isso, você jamais irá conseguir andar tão bem quanto aquela que já tem um perfil, já tem aquela facilidade, aquele dom, vamos dizer assim, né? Quer dizer, copiar a coisa boa é uma coisa, deixar de ser a gente é outra. É outra, tem nada diferente. A ver. Um convite à etiqueta, Boas Maneiras na Prática, é o seu primeiro livro. Esse é o meu primeiro livro. Está belíssimo em todas as boas livrarias. Você que quer receber um amigo para um jantar, um casal, como é que faz? Faz o quê? Vamos saber tudo agora. Vamos começar pela roupa, Maria Ângela. Começar pela roupa. Eu, pessoalmente, não sei se pela formação jurídica e toda aquela pompa, o advogado tem que usar, e eu sou a favor que se mantenha. A DECA, quando vai fazer uma defesa criminal, ante os tribunais superiores. Eu acho que os juízes têm que usar toga, eu acho, porque isso tira a banalização do ambiente, pelo menos na minha visão. Talvez por eu ser um advogado já há 26 anos advogando, eu faço parte de uma geração já que está ficando aí para trás, já tem uma garotada que vem aí. Eu particularmente acho meio absurdo uma mulher entrar numa igreja ou com um decote muito grande, ou as costas muito fora, eu acho que não tem compatibilidade com aquilo. Estou erradíssimo, como é que é isso? Quais são os trajes? Por exemplo, uma igreja, qualquer que seja ela, um templo religioso, qualquer traje é adequado, a calça comprida. Eu já tenho visto, porque eu sou religioso, e eu participo de reuniões que eu já vi mulheres indo de jardineira, aquele bermudão lá, com cruz trançado, já vi de bermudão. Quer dizer, a coisa vai se tornando... se confunde muito o natural com o absurdo, às vezes.
Ou não sei se eu estou ultrapassado. Fala um pouco disso para mim. Eu acho que cada lugar existe uma roupa apropriada e realmente eu acho que isso nunca vai cair de moda. Eu acho que nós temos que, de alguma forma, usarmos assim a praticidade, colocar uma roupa esporte. Não há necessidade de exagerarmos em determinadas roupas, em determinadas situações. Mas eu acho que o bom senso também é muito importante. E é justamente sobre isso que eu falo no capítulo que eu digo sobre a etiqueta do vestuário e da moda. Eu não vou ditar moda, mas eu quero dar exatamente essa conscientização, porque eu acho que cada local existe uma roupa apropriada e que você deve realmente ter o bom senso de escolher. A igreja hoje já está muito moderna, você não tem mais aquela coisa de véu, aliás, todos os cristãos, enfim, os evangélicos já se modernizaram, mas ainda as pessoas confundem um pouco a roupa certa para o local certo, no horário certo, porque realmente, mesmo que ela diga eu sou autêntica, eu acho que ela vai passar um lado meio estranho, né? Tem nada a ver. Fora e muito brega decote, de ser. muito exatamente. Insinuante, né? E as costas muito fora. Não é o lugar adequado. Ainda tem isso. A celebridade, desculpe cortá-lo, mas ela às vezes assim se sente no direito de inovar e aparecer. E transgredir regras. E transgredir determinadas regras. Eu acho que nós temos o direito de fazermos realmente qualquer coisa, mas o bom senso Tudo e seguir... tem um preço. Claro, porque por mais linda que você seja, existem trajes e trajes. O razoável e sempre é bom. E é exatamente através do gênero que a gente determina. O traje esporte, o traje passeio, o traje habillé, o traje a rigor e vamos dizer assim, o traje mais elegante. Ainda existe isso, quer dizer, porque eu acho assim, vou te contar eu acho que, quer dizer, a noite tem que ser preto. Então você vai numa festa, 90% das mulheres estão de preto. Isso é moda. Eu acho isso assim, sei lá, eu sou muito patético, sou muito bobo nisso. Então, quer dizer, está todo mundo de preto. Então, quando você vai numa festa, você já pode ter certeza que você vai ver todo mundo de preto lá. Tem que ser assim, a regra determina. À noite tem que ser preto mesmo? Não, não. O preto realmente virou um modismo. O tradicional pretinho básico, né? Começando pelas mulheres, que... Para você não errar, então era mais prático optar o preto. O preto, eu posso pôr um acessório, um detalhe, eu vou estar sempre elegante. Se chegar de cor de abóbora com bolinha lilás à noite, eu acho agrediu, que isso, tem nada a ver. Eu acho que isso hoje, através da moda, então é como eu digo, existem várias tribos. Cada profissional tem seu perfil psicológico, tem seu estilo. Às vezes ele poderá, porque o que determina a roupa a rigor, a roupa passeio, é o tecido, é o modelo. Enfim, você falou da calça comprida, se hoje é permitido ir a um casamento de calça comprida. Em tese, não seria. Não deveria. Mas eu acho que se você ficará mais elegante com uma túnica e uma calça comprida, por exemplo, uma pessoa que tem um estilo mais forte, ou enfim, eu acho que cai bem. Então, você tem um espelho. Por isso que eu às vezes digo, você passa numa vitrine e vê assim, aquela roupa é a cara de fulano. Por quê? Existe um perfil de identidade entre um tipo de roupa, a personalidade. A sua personalidade, por exemplo, esse estilo passeio clássico de ser. Mas nada impede de você ter o seu estilo esporte, seu estilo, enfim, mais descontraído. Porém, eu acho que as pessoas devem realmente respeitar os convites. Porque normalmente num convite você tem traje tal, traje tal. Então, se você for contrariar aquele tipo de solicitação, você será a única que estará sendo vista de maneira diferente. Então, você quer aparecer. Um estilista de moda, ele poderá até chegar com pluma e, enfim, ficar uma figura. Mas ele é um estilista, então ele está dentro do perfil psicológico. Mas esse extravagância. Exatamente, na extravagância. Mas ele também vai estar optando pelo tecido que é de acordo com aquele tipo de ocasião. Enfim, os acessórios e uma série de normas e regras que existem. Quais as coisas que poderiam ser, em tese, obviamente, que cada tribo tem sua característica, mas genericamente falando, onde o preto é o tchan,
quais as alternativas que se poderia, em tese, obviamente, que se poderia usar? Branco, lilás, cinza escuro, enfim, como é que eu seria falo isso? no meu livro que o tom de pele combina com determinadas cores. Eu não gosto de bege para mim, bege, creme, eu só gosto de cinza, por exemplo, porque eu sou meio amarelo. Então, eu não gosto de bege, eu acho cinza. que nem sempre, porque o laranja está na moda ou o verde alface está na moda, todos poderão usar. Sim. Então, existe realmente uma cor para a pessoa, que se adapta e se adequa mais com o seu tipo físico, com o seu estilo. Mas isso se eu quiser usar à noite, mas à mesmo noite, sendo uma cor aberrante? Não, à noite você tem os brilhos, que eu acho que é sempre bom você explorar um pouco de brilho, porque o brilho vai dar aquele glamour todo especial, e usar cores, vamos dizer assim, sóbrias, pastéis, sóbrias, de acordo com o seu tom de pele cinza. Também. O preto, o cinza, o azul marinho, o café, a berinjela, são cores que hoje estão assim em evidência. Eu acho que a personalidade não tem muito a ver com você ficar escrava de uma moda, porque hoje a moda, você que dita, você que cria, você determina dentro do seu estilo o que vai melhor em você, o que você pode usar. E é exatamente isso que eu tento mostrar no livro, para as pessoas tentarem acertar um pouco, mas não que isso seja uma regra, uma obrigação, mas é uma maneira de orientar melhor e você ficar de uma maneira mais elegante, mais agradável aos olhos. Você sabe, eu acho meio agressivo, por exemplo, eu acho lindo, acho que todo homem se compõe muito com um azul marinho, terno, mas me parece meio agressivo, por exemplo, um terno azul marinho no verão, de dia, eu andando para o fórum, um calor desgramado, eu prefiro para andar no fórum um terno mais claro. Porque suponho que seja mais leve, depende até não, mas eu acho meio absurdo eu botar um terno azul marinho para andar no fórum. Tem alguma coisa a ver isso? No dia eu acho dia? Que hoje... Ou a noite é mais rígida na exigência do finesse? Quer dizer, a noite tem mais a exigência maior, de dia é mais despojado? Como é que é isso? À noite, realmente, nós temos mais opções e podemos, vamos dizer assim, apresentar e mostrar uma coisa mais arrojada. Porém, os tecidos hoje nos possibilitam muito na opção também junto às cores. É lógico que as cores escuras retêm muito mais calor, mas os tecidos, hoje com essas modernidades, enfim, nós temos tecidos que, muito embora ele seja uma cor escura, ele é fresquíssimo. Aquele tecido que nós utilizamos nas academias, que é o Dye-Fit, sim, que você transpira e não fica com aquela... Então, o azul marinho, às vezes, ele é uma cor forte, uma cor escura, que retém calor. Mas com tecido Mas bom, com tecido de microfibra frio, você pode até vir a usar. Agora, é o que eu disse, dependendo do seu tipo de pele, do seu estilo, o louro combina mais com o quê? O moreno, o negro, enfim, o mulato, o ruivo. Então, se o ruivo colocar, por exemplo, uma cor telha, ele vai ficar todo telha. Existe alguém que combina com... Mas a cor da pele, os tons pastéis, eu acho que todas as cores combinam, é isso? Exatamente. O negro, o louro, o branco, o amarelo. De uma maneira geral, sim. Os tons pastéis, as cores... não existe cor neutra, existe tons pastéis, cores suaves, que sempre cai bem. Aqui na televisão, cinza, camisa vermelha, uma gravata verde, eu quero chegar, olha, vou extravasar hoje a minha frescura, desculpa o termo. Tem cabimento ou eu agrido? Se eu fizer um negócio radical, assim, agride? Informalmente, eu acho que não tem tudo problema. pode. Agora, num contexto social, exatamente. Claro que teria... Quando você tem uma situação que exige uma formalidade, eu acho que nós temos que tentar, pelo menos, respeitar e seguir aquilo que está sendo pedido. Exatamente. A calça comprida, então, para a mulher, num casamento, numa festa religiosa, admite-se, hoje a igreja permite, claro. Mas lá, se você for ao fundo da etiqueta, não seria aplicável. Eu acho que hoje tudo pode. Esse negócio mas da esse etiqueta... tudo pode não vai muito com essa balbúrdia que está o comportamento social? Não, mas é justamente isso que eu quero dizer. Tudo pode, mas tudo tem limite. Nós temos que pensarmos assim, o limite, eu posso exagerar, mas eu tenho que respeitar um determinado limite. Por exemplo, uma festa a rigor, a biê, eu acho que eu não iria de calça comprida. Se eu, mulher, tem outras opções de um vestido longo, que seria a roupa mais adequada,
eu iria abusar desse vestido longo, com uma seda, ou com um crepe, ou com, vamos dizer assim, um tafetá, que são tecidos que são adequados para esse tipo de ocasião. Então, eu falo aí os tecidos que são usados no habillé, no rigor, etc. Então, eu acho que isso nos orienta, porque muitas vezes as pessoas não sabem. O algodão, propriamente dito, o jeans, é uma roupa basicamente esporte. O livro também tem que ter a sua etiqueta. Tem o meu perfil. Tem o seu perfil. Aliás, de uma exigência tremenda esse perfil. Eu tá procurei lindão. fazer um livro que fosse de acesso a todos, exatamente no custo, porque todos deveriam ter oportunidade de entender que boas maneiras nada mais é do que uma maneira elegante de ser e que só vai nos facilitar na vida cotidiana. Olha, eu tenho 23 anos de experiência dentro da área de boas maneiras. Comecei em Niterói, quando o segundo escalão do governo do Rio de Janeiro mudou na época do Dr. Murilo Macedo, o ministro do Trabalho, etc. Eu tive meu primeiro filho e como eu sempre fui apaixonada por boas maneiras e foi exatamente buscando e desde nova, sempre gostei. Muitas vezes as pessoas diziam, olha, Ângela, você tem um jeitinho tão, assim, desculpe, de ser um pouco fresco, ou até mesmo uma maneira muito delicada de ser. Eu digo, acho que isso que é autenticidade. Eu gosto de ser. Assim, eu sou assim, eu nasci assim. Mas eu procurei e comecei em Niterói e dei meu primeiro curso em Niterói. Na época, o Galvão era um costureiro que faleceu, ele até estaria presente, eu tive assim um ibope que eu fiquei, ai, obrigada. E daí comecei, fui para Campinas e em Campinas nunca mais parei. Aliás, eu agradeço a cidade de Campinas que me acolheu e acolhe até hoje com muito carinho e tenho feito grandes trabalhos. E vou estar agora em São Paulo, no dia 20 de junho, dentro do Ministério Público, na Associação Paulista. Você aceita que as empresas... Você trabalha com as empresas? Eu trabalho com empresas... Entre outras coisas. Exatamente, que eu falo muito sobre etiqueta profissional. No meu livro, o primeiro capítulo, inclusive, é o maior do meu livro, que eu falo sobre etiqueta profissional. Que eu acho que é um assunto importantíssimo, porque hoje as pessoas, elas não estão mais com aquele tempo da vida doméstica, elas não têm tempo, elas levantam de manhã, não têm tempo de estar com os filhos, elas correm, então é aquela coisa. Então dentro de uma empresa, aliás, hoje a empresa virou a segunda casa, né? E através desse meu trabalho eu tenho tido muita procura junto às empresas, porque é lá que você não tem opção de escolher seus amigos. Você é obrigada a conviver. Muito bem. Esse portfólio aqui, o que é? Nós vamos dar um take aqui mesmo? Eu não sei se a imagem vai estar muito boa. Mas aqui, ó, tem as... Vamos dar a capa, pega a capa aqui, isso. Esse aqui, o que ele traz, de modo geral, esse portfólio? Como se fosse uma guia, todo mundo pode ter esse... Não, esse portfólio, as empresas, quando me contratam, eu mando sempre um trabalho. Hoje, eu já tenho o meu site, já tenho, as coisas estão totalmente virtuais, mas quando eu comecei era em papel e nós não podíamos deixar de ter alguma coisa para uma apresentação. Então, eu enviava o portfólio, o meu release, e hoje nós mandamos tudo por e-mail, através de sites, né? Mas aí tem, assim, algumas coisas que tem a minha história, que são algumas fotos e uma matéria de jornal, porque a imprensa em si, a mídia, me procurava muito. Exatamente para um perfil e falar um pouco sobre etiqueta. Na época, a etiqueta social era muito requisitada, as pessoas queriam muito aprender que copo utilizar, que talher eu uso, que tipo de comida, como eu devo me comportar à mesa. Enfim... Então, hoje... Você catalogou isso. Exatamente. A tendência está em todos os segmentos. Eu acho que a etiqueta ela está presente em todas as situações. Na etiqueta doméstica, que é o seu comportamento dentro da sua casa, com seus filhos, passando alguns exemplos. Porque o tempo está curto, como eu já disse inicialmente. Você não senta-se mais, você não tem mais aquele ritual de sentar-se à mesa, tomar um café de manhã com os filhos, com a família. Hoje, são raras famílias que se reúnem no final de semana. E assim vai. Eu procurei falar de um pouco de cada coisa, inserindo a educação num contexto geral. Você sabe, eu acho que... Vamos falar de joia um pouquinho. Vamos. Joia. Eu dou valor a um bom relógio. Acho que o homem, de um modo geral, é assim. Eu não dou muito valor a cordão, eu, pessoalmente.
anel. Eu reparo na mulher a joia, quando a joia é de boa qualidade e tão discreta quanto a maquiagem. Eu valorizo mais. Uma mulher leve, inteligentemente maquiada, do que aquele negócio azul e não sei o que, agressivo. Minha escolha pessoal. Eu não me agrado disso. E a joia também, eu acho que a joia não deveria ser usada para ostentação. Olha, eu tenho um pulseiraço aqui de brilhante, um cordão. Eu acho que a joia deveria fazer parte de um conjunto. Maquiagem, roupa, joia. Isso é harmonia. O que agride aos olhos não é belo. Então, eu acho que é aquela coisa do espelho servir como um parâmetro. Então, eu acho que você pode até abusar, colocar um anel enorme, colocar um colar, mas eu acho que você não pode agredir os olhos do outro e realmente procurar fazer uma coisa harmônica. E no meu livro eu falo também sobre isso. Existe uma tabela que fala do limite dos acessórios. Quantos quilos de ouro você pode carregar por cada reunião? Existe um limite. Por exemplo, a gente precisa saber inicialmente o que vem a ser um acessório. Acessórios é aquilo que complementa o vestuário. Bijuteria pode ser considerado acessório? É um acessório, a bijuteria. O não que é só joia, não? Não. O acessório é tudo aquilo que complementa um vestuário. E poderá ser uma joia, uma bijuteria, enfim, um adorno, um complemento. O sapato é um acessório, uma meia, uma joia, um cordão, um relógio, um lenço, uma bolsa. Enfim, anéis. Então, tem pessoas que se a mulher têm usa 10 anéis, ela já ultrapassou o limite. Existe uma regra. Nós não podemos ultrapassar o limite de 10 acessórios. Daqui a pouco a gente está arriscado a olhar para a pessoa, ver toda a roupa, todo o enfeite dela e não lembrar do rosto dela na rua. Ué, não lembro nem do rosto. Eu vi tanta coisa que me chamou a atenção que eu não sei com quem falei. Se botar aquela mulher aqui na minha frente de novo, eu não sei quem é. O rosto deve ser a mais importante. Eu acho que... Não é? O para-choque mais importante é o rosto. Eu acho que a gente começa por uma série de coisas. Etiqueta, educação, nada mais é do que bons hábitos. São atitudes, gestos, voz, olhar, tudo. É um conjunto de tudo. Então, aquilo que não agride, lógico, se o mais elegante estar numa simplicidade, mesmo que você não tenha, aliás, ninguém é feio, todos nós somos bonitos. De alguma maneira, nós temos uma beleza interior e exterior também. Então, vamos abusar desse lado melhor que nós temos? Explorá-lo. Exatamente. Você coloca aqui, a noiva também, quando a noiva também muito, nós falamos da mulher que vai numa igreja, é exposta. Mas às vezes a noiva que vai exposta também não é agressão? Então, a noiva não tem que ir mais ou menos... Noiva pressupõe-se lá nos seus primórdios, conceitos, pureza, daí a roupa branca, porque é pureza, casta e tal. Aí vem ela com baita cheio de fora, pronto, para fazer a cerimônia. Também não tem que ter a noiva um pouco de comportamentozinho? Eu acho que hoje o preconceito não existe. Hoje nós vivemos um mundo democrático, vamos dizer assim. Pelo menos em tese, nós tentamos viver assim, de uma maneira bem democrática e respeitar o outro. Se ela se sente bem, eu acho que não é. Eu, particularmente, tenho a minha opinião. Qual a sua opinião? Porém, a noiva pode, deve... Hoje a noiva, ela tem assim um arsenal enorme. Há pouco tempo nós tivemos assim opções de costureiros que acabou com esse tabu de roupa de noiva ser apenas branco. Aliás, ela pode usar a cor que ela quiser, o traje que ela quiser. Mas é como eu digo, a tradição, ela nunca vai deixar de existir. Nós temos opções, a escolha será sua. Ainda está em moda isso? Eu sou careta em deixar a mulher, se eu tiver, por favor, chegou uma... Não precisa ser um senhor idoso, porque isso é mais do que papel, mais do que o dever. Chegou um idoso, você levanta a apresentar. Mas chega uma dama, por favor, eu acho que eu estou fora. Já passei um pouquinho dessa moda, hein? Como é que eu tô? Tô fora disso? Eu acho Fico que... sentado, se a mulher sentar do meu lado, eu quero fazer isso daqui por diante. Você vai mandar eu fazer. O que eu faço? Olha, a mulher, ela, por natureza, ela jamais irá perder o seu lado feminino. Algumas fazem uma força tremenda, mas não vai conseguir, muito embora tente, mas ela é mulher. Não vai esquecer, não Porém, vai poder. Eu percebo, eu trabalhando, eu fiz um seminário para jovens, para adolescentes,
E muito embora a gente venha fazer aqueles rótulos de tribos, como eu já disse inicialmente, de patricinhas, de punk, enfim, e nós temos vários. Eu acho que a mulher, e não só a mulher, como o homem, generalizando, gosta de atenção, de gestos e atitudes. Claro. E um homem elegante, eu acho que... fora de moda ainda? Claro que não. Porque quem que não se você falar, eu gosta mudo. de chegar num momento de um encontro? Nós estamos até, inclusive, com uma data festiva, que será agora o Dia dos Namorados, e que poderíamos enfocar exatamente isso. Um homem gentil, educado, elegante, ele abre a porta para a mulher antes de entrar no carro, e ela entra e bate, e ele vai... Né, e toma ainda o seu pode lugar. fazer isso, ou corre o risco de ser agredido hoje? Não, eu acho que isso é exatamente aquilo que eu considero atitudes de boas maneiras. Pedir licença, dizer obrigada, puxar a cadeira para ela sentar-se. Entende? Muito embora hoje... Não vou apanhar se fizer isso, de maneira nenhuma. Embora hoje, num restaurante, a mulher possa chegar e escolher a mesa, não é mais aquela coisa no final, ela pode até pagar a conta, que a gente não claro, hoje nós podemos tudo. Isso jamais acontecia. Imagina que a mulher fosse pagar a conta, não existia isso, não podia. Mas era uma regra, não podia. Hoje pode. Esse estilo delicado e gentil, eu acho que nunca vai cair de moda. Poxa. Eu acho que não. Todo mundo gosta de uma gentileza. Levei um susto agora. Ô, Maria Ângela, você coloca uma coisa que eu achei interessante, eu concordo com isso, mas obviamente que você disse, eu não tinha dito isso, você que disse. O sucesso da festa depende da seleção dos convidados. Então, às vezes, a gente faz uma festa desproporcional, faz toda uma parafernália, e os convidados não são daquele naipe. Então, tem que guardar relação entre os convidados e a festa que se propõe? O sucesso da festa está exatamente na seleção, na lista dos convidados. Eu acho que uma festa, para que ela ande e transcorra da melhor maneira, ela realmente necessita de uma seleção. Então, eu acho que é importante, essas megas festas, por exemplo, nós temos que ter o cuidado de, quando organizarmos assim alguma coisa, hoje nós temos grandes grupos que são especializados em organizarem festas e temas, enfim, mas... O convidado é uma coisa muito séria, porque primeiro, quando a gente convida, é que nós realmente desejamos que aquela pessoa compareça. Será um prazer em recebê-los. Em tese é isso, Em tese é isso. Não é formalmente. Porém, nós temos vários tipos de festas e eventos. Quando eu mencionei esse dos amigos, seria uma festa mais íntima, uma coisa mais informal. Porém, quando é uma coisa profissional, você não tem esse direito, enfim, você tem que fazer uma coisa bem maior. Mas eu acho que a preocupação de selecionar, de acordo com a hierarquia, vamos dizer assim, não é nem hierarquia, com o perfil de cada um, advogados com advogados, políticos com políticos, e assim a gente tentar não fazer uma coisa muito heterogênea, para que não haja nenhum desequilíbrio. Isso é importante, exatamente. Vamos falar um pouquinho da mesa. A mesa, não é todo mundo que sabe montar uma mesa, não, né? Tem que botar vários pratos, um jantar informal em casa, com um casal. Então, se eu convido você com o seu esposo, seu namorado, enfim, para ir na minha casa, eu tenho que guardar toda a formalidade de um jantar social e tal, ou uma coisa mais despojada também, natural isso? Você tem vários tipos de serviços. Hoje nós temos várias maneiras de receber, mesmo de maneira informal, que seria... Se bem que está meio agressivo, desculpa te cortar, hoje, mas se recebe no restaurante, marca e vai para o restaurante. Não está muito aquela que antigamente tinha um prazer de ir para casa, está diminuiu um pouco, não? Diminuiu, mas estão resgatando hoje. Estão resgatando por causa do crime, da insegurança. As pessoas agora querem ter assim, o prazer de estar dentro do seu próprio espaço. Estão valorizando algo que já tinha caído de moda. Estão resgatando, exatamente. Então, receber é exatamente o perfil psicológico de cada um. Não adianta você querer receber de uma maneira super elegante. Que nem você mesmo sabe. Exatamente. Você não tem nenhuma noção de uma coisa formalíssima, mas você contrata o melhor buffet, que é aquilo maravilhoso. Mas você não tem a mínima noção daquela coisa tão formal. Você não sabe nem que talher começar, então vai ser um desastre. Mas existem realmente regras de comportamento à mesa que foram criados para facilitar
o nosso manuseio e a nossa degustação. Então, nós temos determinados serviços que são básicos. Por exemplo, um copo nunca poderá deixar de ter numa arrumação simples de mesa, os talheres e assim sucessivamente. A gente, de acordo com o que vai servir, terá que ter um talher de peixe, ou só o talher de caça. Se for servir uma bebida a mais, um copo de vinho para o branco ou o tinto. E daí a gente criou determinadas opções para facilitar e organizar melhor. Não que isso seja uma coisa obrigatória. Você serve aquilo que tem, dentro da sua autenticidade. Não tem condições? Vamos pegar copos de plástico coloridos e determinar qual é qual. Uma mesa com uma toalha de chita, mas fica elegante. Ou, se você pode, uma mesa com uma toalha lindíssima de organza. E assim vai, dentro das suas condições. É deselegante pegar uma coxa no restaurante e meter Eu como uma vez no Rei do Galeto desse da vida aí, e eu tô lá, mas não é por frescura ou porque... Não, é porque eu tenho alergia mesmo a pegar aquela gordura ali. Então eu como na faca e no garfo. Mas a rapaziada vem, ó, pega e... Tá errado isso no restaurante? Botar uma mãozão ali? Olha, eu acho que começa realmente pela classificação. O frango a passarinho é uma comida que você tem realmente liberdade de utilizar as mãos e comer com ela naturalmente. Existem pessoas que, mesmo sabendo desse detalhe, que é permitido o uso das mãos para determinados alimentos, preferem usar os talheres. Não gostam de usar as mãos. Mas o frango é permitido. Então você realmente... É problema. Está correto. Quer dizer que pode, pessoal que vai no mãozão lá, vai no mãozão. Frango a passarinho, eu acredito que sim, como determinados alimentos que a gente tem a prioridade de usar. Olha, brigadíssimo ter vindo. Prazer foi meu e obrigada. Super legal, tá? Tudo de bom. Sucesso, volte sempre. Obrigada. Ok?